Ora vem, Senhor Jesus. Esperamos por esse grande dia. Nessa tarde eu quero falar um pouco sobre milagres. Quarta-feira falei sobre esse tema também, olhando para a vida de uma mulher que queria muito ser mãe e não conseguia, que era a Ana. E nós vimos alguns passos que ela deu para que ela recebesse o milagre. E hoje a gente vai olhar novamente uma outra mulher. E o desejo de olhar para esses textos e de ver esses milagres é entender que quando nós oramos, Deus nos ouve. E nós temos esses exemplos na Bíblia, mas temos exemplos também nos nossos bancos. E eu quero que você entenda que sua vida é um milagre. Estarmos aqui é um milagre. Termos sido alcançados por Cristo, termos sido transformados pela palavra, e hoje estarmos aqui sentados numa igreja, ouvindo a palavra, cantando louvores, e isso é um milagre, porque se dependesse de nós, não era essa escolha que nós tínhamos feito. E alguns aqui talvez, o processo mesmo de nascimento foi um milagre, quando vão contar para você como foi, a gestação, o nascimento, você pode dizer, realmente foi um milagre. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. O milagre de Jesus na vida de uma mulher. E é um texto conhecido, lá do Novo Testamento, está em Lucas, capítulo 7, diz assim: logo depois, Jesus ele foi com os seus discípulos a uma cidade, a cidade de Naim. E uma grande multidão o seguiu. Isso acontecia em vários momentos do ministério de Jesus. Quando ele se deslocava para um lugar e para outro, sempre, além dos discípulos, vinha uma grande multidão. E o texto diz o seguinte, verso 12: quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Eu fico imaginando a multidão acompanhando Jesus, agora uma multidão acompanhando o enterro, e de repente eles se encontram. Jesus olha essa cena, Jesus vê isso acontecendo, e algumas coisas vão se desenrolar. Quando Jesus, o Senhor, a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Jesus olha aquela mãe, Jesus olha aquela viúva, Jesus olha tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus diz a ela: não chore. Jesus vai até o caixão, toca nele, e os carregadores pararam, e ele disse: aquele jovem que estava sem vida, sendo levado para ser sepultado, jovem, eu lhe digo, levante-se. Se você estivesse naquela multidão e você ouvisse Jesus falando para um morto, levante-se, qual seria a sua reação? Quem ele pensa que é? Essa eu quero ver. Qual seria a sua reação? De confiança, ele vai se levantar, ou de dúvida? Será que você seria aquele que, como tem agora na Copa, né? Que já ia fazer as apostas? Vamos lá, quem que acredita que levanta? Quem que acredita que não levanta? E aquela multidão ali acompanhando a cena. E o que acontece é que o jovem que estava morto, e o texto faz questão de destacar essa verdade que já havia sido colocada, o jovem que estava morto, aquele que estava sem vida, ele se levanta, ele começa a conversar, e Jesus o devolve à sua mãe. Jesus devolve a alegria daquela mulher, porque quando Jesus encontra com essa mãe, ele traz milagre. Um dia comum, em que Jesus deixa um lugar para ir para outro lugar e ensinar. Ele vai para uma cidade pequena, Naim era uma pequena cidade, e ao se aproximar ele vê ali um enterro.
Nessa época da pandemia, eu estive em alguns velórios e a gente acabou acompanhando alguns daqueles sepultamentos que eram feitos bem diferente de que hoje já está sendo feito, como era antigamente, da família próxima, da família vendo o caixão aberto. Eu já vi alguns nessa época da pandemia, onde a família ficava distante e aquelas pessoas iam todas de branco, toda isolada para poder fazer o sepultamento. Você olhava aquela cena assustadora e aquele momento que já é de dor, que já é difícil, parece que ficava muito mais, porque era muito mais terrível olhar alguém que você ama e não poder estar próximo, não poder abrir o caixão, não poder estar junto ali naqueles últimos momentos. E Jesus então agora vê um enterro, Jesus vê uma multidão de pessoas acompanhando a dor dessa mulher, dessa mãe, que agora perde o seu único filho. E quando Jesus tem um encontro com ela, o milagre acontece. E da mesma forma que Jesus chega àquela pequena cidade e tem um encontro com aquela mãe, Ele chega na nossa vida, Ele chega com cada um de nós, e Ele também age como agiu na vida dessa mulher. E eu posso dizer nessa tarde que Jesus tem um milagre para você hoje. E talvez esse milagre não seja algo tão grande, porque quando a gente ouve essa palavra, milagre, a gente imagina cura, a gente imagina o morto tornando-se a viver, a gente imagina coisas grandes, mas só o fato de nós estarmos aqui, só o fato de você respirar, andar, acordar mais um dia, querido, comece a olhar essas pequenas coisas como grandes milagres de Deus. Não atente-se somente às coisas grandes, como, isso é milagre, isso daqui, andar, respirar não é milagre. É sim, querido. Isso daqui, abrir e fechar a mão. Estuda sobre o que precisa para isso acontecer. Converse com algum médico dessa área. Olhe um pouco sobre isso, nessa questão do sistema do corpo humano, de todo o seu funcionamento, de como é complexo. Então, o fato de podermos abrir e fechar a mão, de andar, de respirar, de olhar, de ouvir, é milagre. Mas talvez você precise de algo mais hoje. Talvez você tenha orado por alguma situação sua, ou de algum familiar. Talvez você precise de uma porta de trabalho, e essa situação tem que ser um milagre. Talvez você precise de algumas coisas que aconteçam na sua vida, e só vão acontecer se for milagre. Porque os milagres acontecem quando o homem não pode mais fazer nada, e é por isso que é milagre, porque a única explicação foi Deus, não foi mais ninguém, não foi o dinheiro, não foi minha sabedoria, foi Deus, foi um milagre. E para a gente receber os milagres de Deus, para você receber aquilo que talvez você tenha esperado de Deus, saiba, primeira verdade, olhando para esse texto, que Jesus se compadece de você. Jesus se compadece de você. Geralmente, quando estamos esperando um milagre, é porque estamos passando por uma situação muito difícil, desesperadora. Parece que não tem mais nada, não há luz, não há solução. Era isso que essa mãe encontrava. E quando Jesus olha essa mulher, Ele sente profunda compaixão por ela. Portanto, querido, saiba que quando Deus olha para mim, para você, quando Jesus olha para nós, para nosso coração, e sabe como nós estamos, diferente do que o diabo quer que a gente acredite, de que Ele está distante, que Ele está longe, que Ele não nos ouve, saiba que diferente disso, Ele sente compaixão por mim, por você. Ele se compadece das nossas dores, Ele sabe o quanto nós estamos sofrendo, e Ele é o único que pode nos ajudar a amenizar esse sofrimento. No meio de tantas pessoas, uma multidão acompanhando Jesus, uma multidão acompanhando aquela senhora, Jesus olha para ela e se compadece dela. Ela não era só mais uma na multidão. Portanto, você, diante de tantas pessoas, saiba que Jesus olha para você e te vê como uma pessoa única. A gente está acostumado a tratar tudo por atacado, né? Deus não faz isso. Deus nos conhece na nossa individualidade. Ele sabe quem é Osvaldo, Ele sabe quem é você, Ele sabe quais são as minhas dores, Ele sabe quais são as suas. Ele não nos trata por atacado. Ele nos vê como olhou aquela pessoa,
Nada e ninguém escapa desse olhar compassivo de Jesus. Você não está distante do olhar de Jesus. Jesus se compadece de você. E há um outro texto que fala sobre essa compaixão. Lá em Mateus 9:36 diz que ao Jesus ver as multidões que eram como ovelhas sem pastor, ao ele ver as multidões, ele teve compaixão delas. Ele se compadece, ele se move de intensa compaixão, porque aquelas pessoas estavam aflitas, estavam desesperadas, desamparadas, eram como ovelhas sem pastor. Portanto, para você receber o seu milagre, saiba que você tem sobre sua vida o olhar de compaixão de Jesus. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece você. Segunda coisa, para receber o seu milagre, creia que Jesus é a solução para a sua dor. Quem você busca quando você precisa de um milagre? Quem você busca quando você precisa de algo sobrenatural, que o homem não pode fazer? Quem você busca? Para você, de quem é a última palavra? Nós podemos receber de um médico um diagnóstico, mas aquela não é a última palavra. Quando nós servimos a Deus, a última palavra não vem do profissional, a última palavra vem de Deus. Por mais que a gente acredite que essa é uma grande ferramenta que Deus nos deu, a medicina, os medicamentos, os tratamentos, e a gente busca esses recursos que existem, mas a última palavra, a solução para a dor é Jesus. Você precisa sim procurar pessoas e ferramentas que te ajudem a amenizar a sua dor, mas creia que a solução real para essa dor é Jesus. Só Jesus. Foi Ele que disse àquela mãe: não chore. Essa foi uma palavra libertadora para aquela mãe que precisava de alívio. Ela precisava de uma palavra de ânimo. Não chore. Eu não sei se você fica assim também, mas geralmente nesse ambiente de velório, de sepultamento, a gente fica meio sem jeito do que falar, porque não tem o que falar, principalmente diante de alguns tipos de morte, da forma como aconteceu, onde você não tem respostas, e aí muitas vezes você não tem o que falar. Engraçado que é nesse momento também que você vê as pessoas falando cada coisa absurda, achando que vão confortar, e piora ainda mais a situação, né? Tem alguns que tem que ficar de boca fechada, é a melhor forma de confortar o coração de alguém. Mas são aqueles momentos em que você não sabe. E eu vejo Jesus chegando, uma mãe que estava chorando, viúva, o único filho, e ele fala assim: não chora não. Parece uma coisa, como se Jesus estivesse brincando com ela. Como não chora? Eu estou aqui sofrendo, o Senhor vai falar para mim não chorar? Está doendo, eu estou sozinho agora. Não chore. Mas esse não chore de Jesus, diferente de alguns sem noção que falam um monte de coisa achando que vai confortar e não conforta, esse não chore de Jesus era exatamente o remédio que iria curar aquela mãe. Era remédio, era a certeza de que ela podia confiar que Ele era a única solução. Portanto, querido, não importa qual o seu sofrimento, creia nessa palavra libertadora de Jesus sobre você, não chore. Porque talvez tem situações da vida que nós passamos que vamos sim chorar, mas também tem um tempo de choro. Você não vai ficar a vida toda chorando. Uma hora você vai ter que se levantar, seguir a vida e entender que algumas coisas são assim mesmo. E talvez Deus está falando para você nessa tarde: pare de chorar, ande, confie, sirva. A gente olha esse texto e a gente vai mais uma coisa: deixe que Jesus toque naquilo que já morreu na sua vida. Deixe que Ele toque naquilo que já morreu na sua vida. Quantos casais que nos procuram achando que o casamento já morreu, já acabou. Mas quando eles se permitem e deixam que Jesus toque, quando estão abertos a uma mudança, os dois, querido, aquilo que estava morto
volta a florescer. Diante daquela palavra de Jesus, nós vemos ele falando e fazendo mais uma coisa. Esse texto aqui, não sei se você já ouviu isso, mas as versões mais antigas diz que Jesus foi e tocou o esquife. E aí eu vi uma pessoa falando, Jesus era músico. Como que Jesus era músico? Onde você prova isso? Está na Bíblia, Jesus é músico. Fala lá no Evangelho que ele tocou o esquife. Então Jesus era músico. O esquife é caixão, por isso que é bom você fazer comparação de uma versão mais antiga com a versão mais nova. É a mesma palavra, a mesma Bíblia, mas dá para você essa amplitude daquilo que está no texto. Então Jesus não tocou o esquife instrumento, Jesus tocou o esquife que é caixão, baú, depende da tradução que você usa. Ele foi até aquele caixão, ele toca ali, e aqueles carregadores param. Jesus tocou naquilo que estava morto. Aquele caixão carregava o corpo já sem vida do filho único de uma viúva, que agora está triste, que agora está amargurada, sem esperança. Querido, não leve para sepultar aquilo que Jesus pode tocar antes, aquilo que Jesus pode dar a última palavra antes. Talvez a gente ouve algumas coisas e a gente, em vez de confiar e ter esperança e depositar diante de Deus toda a nossa oração e toda a súplica, a gente ouve uma palavra maldita de alguém que não é de Deus e a gente já se prostra, a gente já se entrega, a gente já desiste. Deixe Jesus tocar naquilo que talvez você ache que já morreu. E ao olhar esse texto, a gente aprende mais uma lição. A gente tem que obedecer a ordem que Jesus nos dá. Qual é a ordem que Ele tem dado a você? O que é que Ele tem pedido para você fazer? Para cada um aqui é diferente. Ele tem tocado em nossas vidas e tem falado conosco de forma diferente. Mas algo com certeza Jesus tem falado com você nos cultos, na sua devocional, na sua vida com Deus, em ouvir algum louvor. O que Ele tem pedido para você fazer? E que você precisa fazer? Nesse caso aqui, Jesus deu uma ordem para o morto, para aquele que não tinha vida. Ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jovem, levante-se. E na mesma hora, o jovem que estava morto se levantou, começou a conversar. Eu fico imaginando o que ele conversou. Estou de volta. Acharam que eu tinha ido, né? Não sei o que ele falou. Mas ele começa a conversar. Ele começa a mostrar que de fato a vida voltou ali. E Jesus olha para aquela mãe e diz: está aqui o seu filho. Jesus traz esperança, porque alguém ouviu a ordem e fez o que a ordem pedia a ele. Jesus é o Deus da vida, e quando Ele dá vida, até o morto fala, até os mortos ouvem, até os mortos obedecem. Isso aconteceu com uma outra situação, e talvez você se lembre lá de João 11. João 11:35 é o menor versículo. Você lembra o que diz João 11:35? Jesus chorou. Quando mostram onde Lázaro estava sepultado, e Lázaro era amigo de Jesus, ele era amigo da família. Quando ele olha onde estava Lázaro sepultado, diz o texto que Jesus chorou. Esse é mais um texto que mostra que Jesus se movia de íntima compaixão por toda aquela situação, por tudo aquilo que estava acontecendo. As irmãs dizendo a ele: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, ele estaria vivo. E Jesus se compadece de tudo aquilo, Jesus chora. Só que ele não ficou só chorando, tinha um propósito para tudo aquilo. E o texto no versículo 43 diz que Jesus, ele bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, venha para cá. E o texto diz que Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés. Imagina como ele saiu andando, a dificuldade. Não sei se você já brincou daquelas coisas de amarrar as pernas, os pés, né? Vai todo
Lázaro sai agora com vida, morto já há alguns dias, sepultado há alguns dias, mas Jesus dá uma ordem, e quando a ordem é de Jesus, é de Deus, o milagre acontece. O morto torna a viver. Portanto, querido, talvez você está prostrado, só chorando, e a ordem de Jesus é: continue acreditando, continue confiando, continue caminhando, continue indo em direção ao seu milagre. Levante-se do meio de tudo aquilo que talvez para você já perdeu o valor. Levante-se de onde você estiver para receber o milagre. Muitas pessoas naquela época viram os milagres de Jesus, mas não acreditaram nos milagres, não se permitiram serem transformados. O texto de João 1,11 diz: Jesus, ele veio para o seu próprio povo, veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que creram nele, a todos aqueles que acreditaram nele, que aceitaram ele, Jesus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, para você receber o seu milagre, saia daqui hoje sabendo que Jesus se compadece de você. Ninguém sabe, ninguém se importa, ninguém vê. Deus vê, Deus se importa, Deus sabe. E Ele quer que você creia e acredite que Ele é a única solução. Por isso que você tem que procurar por Ele. Deixe Ele tocar naquilo que já morreu na sua vida, e obedeça a ordem que Ele te dá. E quando a gente olha para aquele texto, a gente vê no versículo 16 e 17 que houve um grande temor no coração das pessoas que presenciaram aquele milagre, porque eles viram algo extraordinário. E quando o milagre de Deus acontece na nossa vida, as pessoas vão ver isso também. No texto aqui diz que cidades vizinhas ficaram sabendo do que aconteceu, porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, é para que o nome dEle possa ser engrandecido, é para que a gente conte, é para que a gente mostre, não o nosso nome, não a nossa pessoa, mas a pessoa de Jesus. Talvez você tenha andado num caminho que é um caminho do deserto. Talvez você está precisando de respostas, talvez você está precisando de direção, e estás aqui hoje, no meio de nós, alguém que é poderoso, que pode fazer o que o homem não pode fazer. Talvez do homem você já ouviu alguns não, ou talvez você já vivenciou algumas situações, ou tem vivenciado algumas situações em que você acha que não tem mais solução. Querido, coloque isso nas mãos de Deus, porque Ele é o Deus de milagres. Vamos cantar isso? Vamos ficar de pé? Vamos fazer desse cântico a nossa oração, e vamos cantar nessa certeza que Ele está aqui, está se movendo entre nós. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o celebramos.